28 de 2022. Cor litúrgica: branco. Segunda semana da Páscoa, quinta-feira. Primeira leitura, Atos 5,27-33. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, 27, e eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, 28, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. 30. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. 31. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. 32. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. 33. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 33. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Evangelho, Jó 3,31-36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. 32. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. 33. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. 34. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. 36. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Peça a Jesus a graça de ter a visão do alto. 28 de abril de 2022. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos caminhando neste tempo pascal, e nós somos impulsionados, a partir da leitura do Novo Testamento, no domingo de Páscoa: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. E, hoje, essa temática Coisas do Alto volta aqui no Evangelho que nós meditamos, porque Jesus está falando aos seus discípulos, e também a cada um de nós, da necessidade de termos esta visão do alto, que se contrapõe à visão de baixo, a visão da terra. Há uma visão carnal, e nós podemos ver a vida, os fatos e a nossa realidade espiritual sob estas duas perspectivas, a visão do alto e a de baixo. Nós nos acostumamos muito com a segunda, nos acostumamos muito em ver a vida a partir das coisas de baixo, sem ver o significado profundo das coisas, sem, muitas vezes, dar um sentido espiritual às coisas que nós vivemos. Mas nós estamos aqui, hoje, diante da afirmação de Jesus, de que ele sim tem a visão do alto. Ele nos traz,
verdadeiramente, as coisas do Pai, as coisas que se referem a Deus, as coisas espirituais. Peçamos ao Senhor a graça de termos a sua visão, a visão do alto, a visão espiritual sobre todas as realidades, uma vez que o Filho de Deus se encarnou, uma vez que o Filho de Deus se colocou no meio de nós. Ele traz essa visão diferente. A visão de Jesus não é fragmentada, e sim uma visão de conjunto, não é uma visão minimalista das coisas, não é casuística, pois a visão de Jesus é um todo. Jesus vê, por exemplo, o ser humano em todos os seus aspectos, e não simplesmente no aspecto espiritual ou biológico, mas Jesus nos olha com uma capacidade imensa, e nós somos chamados a entrar nessa visão de Jesus. Por isso, Ele nos dá o seu Espírito, Ele disse, dá o Espírito sem medida. Nós estamos caminhando, neste tempo pascal, mas não nos esqueçamos que também estamos caminhando para a celebração de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, nós celebraremos Pentecostes. E esse Espírito que Jesus nos dá, que é enviado sobre todos nós, pelo Pai e pelo Filho, nos traz outras medidas. O Espírito Santo nos traz outras modalidades de ver a vida, outro modo de enxergar a nossa vida, a do outro, de enxergar a vida de Deus, as coisas de Deus. Por isso, há a necessidade de nos aproximar da graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, o Senhor, graça de Deus manifestada no Espírito Santo, que é Senhor e da vida, para que nós aprendamos, de fato, a enxergar as coisas com a visão do alto. Os fatos que nos acontecem, por exemplo, as realidades do nosso dia a dia, as mínimas coisas que nos acontecem precisam ter uma visão espiritual, uma visão do alto, porque todos os fatos, tudo o que nos circunda, tudo aquilo que nos acontece precisa concorrer para o nosso bem, para a salvação da nossa alma, para nos levar para Deus. São Paulo nos garante isto, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Peçamos, hoje, ao Senhor, a graça de termos a sua visão, a visão do alto, a visão espiritual sobre todas as realidades. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia, São Luís Maria de Montfort, quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. Devoção mariana. O jovem Luís, ao ser crismado, acrescentou ao seu nome o nome de Maria, devido à devoção dele à Virgem Maria, que permeou toda a sua vida. Natural, nascido na França, em 1673, de uma família muito numerosa, ele sentiu bem cedo o desejo de seguir o sacerdócio e, assim, percorreu o caminho dos estudos. Homem de oração e evangelizador como padre, São Luís começou a comunicar o Santo Evangelho e a levar o povo por meio de suas missões populares, a viver Jesus pela intercessão e conhecimento de Maria. Foi grande pregador, homem de oração, amante da Santa Cruz, dos doentes e pobres, escravo de Nossa Senhora. Como bom escravo da Virgem Santíssima, não foi egoísta e fez de tudo para ensinar a todos o caminho mais rápido, fácil e fascinante de unir-se perfeitamente a Jesus, que consistia na consagração total e liberal a Santa Maria. Penitente, São Luís já era um homem que praticava sacrifícios pela salvação das almas, e sua maior penitência foi aceitar as diversas perseguições que o próprio maligno derramou sobre ele. Tanto era assim que foi a Roma para pedir ao Papa permissão para sair da França, mas esse não lhe concedeu tal pedido. Na força do Espírito e auxiliado pela Mãe de Deus, que nunca o abandonara, São Luís evangelizou e combateu na França os jansenistas, os quais estavam afastando os fiéis dos sacramentos e da misericórdia do Senhor. O Tratado São Luís, que morreu em 1716, foi quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que influencia, ainda hoje,
muitos filhos de Maria. Influenciou, inclusive, o saudoso Papa João Paulo II que, por viver o que São Luís nos partilhou, adotou como lema o Totus Tuus, Mariae, isto é, sou todo teu, ó Maria. Frases do santo: quem encontrar Maria, encontrará a vida. Jesus Cristo. O Senhor não considera tanto o sofrimento em si mesmo, mas sim a maneira como se sofre. A minha oração, Senhor, hoje são milhares os cristãos que se consagraram à Virgem Maria pelo tratado. Que meu coração se desperte, cada vez mais, para ser um escravo da Virgem Maria. Amém. São Luís Maria de Montfort, rogai por nós.